vamos fazer aí a questão 120 do Enem Digital de 2020, referente à prova azul. E aí, ele começa falando aqui, vamos ler a questão. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação é ingerido na forma Fe3+, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico, vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Então, ele te dá aqui a reação. A ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação D. Tá. Então, ele te deu aqui uma reação, tá equilibrado, tá que é estequiometricamente equilibrado, e aí ele te pede qual é o meio dessa reação que ocorre com o ácido ascórbico. Então, a gente tem que ficar, quando fala disso, a gente tem que ficar ligado no que acontece nos carbonos, se acontece alguma coisa, né? Nas moléculas de carbono dessa substância, já que é essa substância que ele está pedindo. Então a gente tem que, uma questão dessa, é mais fácil trabalhar com as opções e aí eliminando e vendo qual é a correta. Então eu botei aqui a reação do lado para a gente estar podendo trabalhar de uma forma mais didática e poder trabalhar melhor, né? E aí, então beleza. Então vamos tentar fazer pelas opções. Vamos de baixo para cima. Na letra E, ele fala de hidrogenação. Por que não pode ser a hidrogenação? A hidrogenação é um processo em que há adição de hidrogênio na substância. Se a gente for perceber aqui, já que ele está falando do ácido ascórbico, você tem essa substância aqui, passa pelo processo e o resultante é essa. Você percebe que não há adição de hidrogênio. Pelo contrário, há perda de hidrogênio. Você vê que esses hidrogênios aqui, eles são eliminados. Então, não há todos os carbonos aqui, eles não tem nenhum carbono que se liga a um hidrogênio a mais. Então, não pode ser hidrogenação. A letra D, neutralização. Neutralização, normalmente, é um processo, por exemplo, NaOH mais HCl. Vai formar NaCl mais H2O. Ou seja, você tem uma base e você tem um ácido. E eles, reagindo, vai formar um sal, um neutro, nesse caso, porque vem de uma base forte, um ácido forte, e água. Então, aqui, se a gente for perceber, esse aqui pode ser considerado um ácido, porque tem hidroxilas e tudo. Mas o ferro não é considerado uma base, então não é um processo de neutralização. Oxirredução. Vamos deixar esse aqui por último. Substituição. Substituição é quando você tem A, B mais C, D. E aí você pode ser que forme um AD mais BC. Você substituiu o C pelo B. Então esse é um processo de substituição. Aqui acontece isso. Para essa reação ser caracterizada como substituição, o ferro tinha que entrar no composto. E não acontece. Você vê que o ferro continua aqui. Então não pode ser substituição. Eliminação. Eliminação, a gente poderia pensar, muita gente marcou a letra A por causa dessa hidroxila. Porque aqui você tem o hidrogênio, né? E aí você tem a hidroxila aqui com hidrogênio. Aqui você não tem mais a hidroxila. Esse hidrogênio, esse e esse foram eliminados. Então muita gente marcou a opção A. Só que nesses casos, foi o que eu falei lá no início, a gente tem que ficar ligado no que acontece com os carbonos. Então, esses carbonos aqui, eles não estão ligados a nenhuma hidroxila. E esses aqui continuam não ligando a hidroxila. Então, não tem uma eliminação. Qual seria, por exemplo, um caso de eliminação? Por exemplo, se eu pegar aqui uma substância CH2,
H2, H, H. E aí isso aqui você vai ter que botar num calor e tudo mais. E aí você vai eliminar, esses carbonos aqui vão perder a ligação com os hidrogênios e vai formar CH2, CH2. Vai formar uma ligação dupla, um alceno. Então, isso acontece com o carbono. E nesse caso, nessa questão, não há essa mudança, essa alteração de ligação de hidrogênio nos carbonos. Então, não pode ser a eliminação. Então, o que sobrou foi a oxidação. Vamos ver se realmente acontece isso. Se a gente pegar os carbonos, esses dois carbonos, esse e esse, e aí a gente analisar o que acontece com eles antes e o que acontece com ele depois, e analisarmos o ferro. Então, vamos ver. Ó, esse carbono aqui, eu vou botar um asterisco aqui e vou trazer para cá para baixo. Esse carbono, ele vai estar ligado, ó, C, é esse carbono aqui que a gente está analisando, COH. Vamos calcular o número de óxido dele. Carbono com carbono não perde nem ganha, 0. Carbono com carbono não perde nem ganha, 0. Só que com o hidrogênio, ele vai perder um elétron, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, o NOx desse carbono vai ser mais 1. Calma aí que o azul não... Então, o NOx desse aqui vai ficar mais 1, porque ele vai perder o elétron para o oxigênio, já que o oxigênio é mais eletronegativo. E aí agora, vamos para o que acontece com ele depois. Vou botar 2 asteriscos. Vou botar aqui embaixo, 2 asteriscos. Você vai ter o C. A gente está analisando esse carbono. C, dupla O. Carbono com carbono não perde nem ganha, vai ficar 0. Carbono com carbono não perde nem ganha, 0. Carbono com oxigênio, carbono perde. Nesse caso, como é uma ligação dupla, ele vai perder 2 vezes. Então, ele vai perder 2 elétrons, então ele vai ficar com mais 2. Então, a gente percebe que esse carbono ele vai ter uma variação, aqui é mais 1 e aqui é mais 2. Então ele vai ter uma variação de NOx aí de 1. Só que ele foi de mais 1 para mais 2. Então ele sofreu uma oxidação. Beleza. E agora, por uma substância sofrer oxidação, a outra tem que sofrer redução. Será que acontece? Vamos analisar o ferro. O ferro, você vai ter aqui esse ferro aqui, o mais 3. E você vai ter esse ferro mais 2. Então, a variação do NOx, vai ser de mais 3 para mais 2, vai ser de menos 1. Então, ele sofreu, se ele for de mais 3 para mais 2, ele diminuiu 1, ele sofreu uma redução. Então, se uma substância sofre oxidação e a outra substância sofre redução, a gente tem um processo de oxirredução. Por isso que a nossa resposta é a letra C.